Olá, pessoal! Essa é a segunda parte da nossa videoaula sobre o Egito Antigo. Na primeira parte da aula, nós falamos um pouquinho sobre a sociedade egípcia, falamos um pouco da localização geográfica e da importância que o Rio Nilo teve no desenvolvimento dessa civilização. Nessa aula, nossa intenção é falar sobre um aspecto extremamente importante para os egípcios, que é a religião. A religião egípcia era algo extremamente valorizado entre os egípcios e ela estava presente no cotidiano de toda a população. A religião era, como em outras regiões do Crescente Fértil, era uma religião politeísta, ou seja, os egípcios acreditavam em vários deuses. Esses deuses eram considerados deuses antroposomórficos. O que significa, pro, essa palavra, esse palavrão, antroposomórficos? Como vocês podem observar aí na imagem, os deuses egípcios, eles combinavam características humanas com características de animais e por isso eles eram chamados de antroposomórficos. Esses deuses, pessoal, também apresentavam características humanas que eram valorizadas pela população. Como, por exemplo, a deusa Ísis, que era uma das deusas mais cultuadas no Egito, era tida como uma boa mãe, porque a maternidade era algo muito valorizado entre os egípcios. A deusa Hathor, por exemplo, era a deusa da prosperidade, algo que os egípcios buscavam alcançar ao longo da sua vida, e assim por diante. Então, muitos deuses traziam características que eram valorizadas, que eram almejadas pela população. Esses deuses também poderiam ser cultuados em diferentes cidades. Algumas cidades, elas cultuavam um deus específico. E em alguns momentos do Egito, de acordo com a dominação do faraó, um culto que estava localizado em uma única cidade poderia ser expandido aí para todo o território. Tá bem? Nós temos aqui o deus Ra, né? O deus Sol, que é considerado um dos deuses mais importantes, mais reverenciados do Egito. Os deuses do Egito estavam também ligados às forças da natureza. Por exemplo, nós vamos ter o deus Hapi, né? Que é o deus associado ao rio Nilo. E esses deuses também recebiam constantemente rituais, oferendas, preces da população e, é claro, dos sacerdotes que faziam esse trabalho diretamente, né? De prestar os rituais, de organizar os sacrifícios em homenagem a esses deuses. Por quê? A população acreditava que esses deuses deveriam estar constantemente felizes, se sentindo amados, para que eles abençoassem o desenvolvimento da população egípcia. Eles acreditavam que se esses deuses estivessem ofendidos, se sentissem esquecidos, relegados, eles poderiam se vingar na população, eles poderiam se vingar no Egito por meio de períodos longos de seca, ou por meio de longos períodos de chuva, ou pela emissão de pragas, né, de animais que destruíssem as plantações. Então, eles tinham essa preocupação e acreditavam que por isso os deuses deveriam estar sempre se sentindo muito felizes e muito realizados. Então, eles tratavam aí de cuidar bem desses deuses para que os deuses estivessem sempre contentes. Um outro aspecto muito importante na religião egípcia é a crença na vida após a morte.
Os egípcios acreditavam que o ser humano era formado pelo corpo e pela alma, e que no momento da morte, né, eles viam que, na verdade, a vida era um longo caminho, uma longa viagem, que não se encerrava no momento da morte na Terra, né? Mas sim continuava após a morte com alguns critérios, é claro. Um dos critérios era que essa composição estivesse completa, alma e corpo. E para isso, eles precisavam a manutenção, eles precisavam preservar, manter esse corpo preservado, esse corpo intacto, esse corpo perfeito. E a partir daí, eles desenvolveram inúmeras técnicas de mumificação. A mumificação, pessoal, era um ritual extremamente técnico, um ritual muito caro e que, portanto, embora toda a população acreditasse na vida após a morte, não era toda a população que alcançava a vida após a morte, porque não era todo mundo que tinha dinheiro e que tinha acesso aos profissionais, aos sacerdotes, aos rituais da mumificação, como nós vamos ver agora, que não eram rituais simples. Tá bem? Então, essa vida após a morte era uma vida reservada inicialmente apenas para as pessoas mais ricas. Então, aquela desigualdade que nós comentamos na aula anterior, que marcava a vida das pessoas, acabava também marcando a morte, porque nem todas as pessoas tinham condições de passar, né, de realizar esse processo de mumificação. Então, nós vamos acompanhar aqui pelo nosso infográfico que essa pessoa, esse falecido, né, inicialmente ele passava por um processo de limpeza, então o corpo dele era todo limpo, né, lavado, e por profissionais, por sacerdotes específicos que só se dedicavam à mumificação, tá? Após essa limpeza do corpo, eles abriam o corpo e retiravam todas as vísceras, tá? E guardavam apenas aqueles órgãos que eles achavam mais importantes. Então, eles guardavam os pulmões, eles guardavam o intestino, eles guardavam o fígado, né? Eles guardavam o estômago e o coração. Os egípcios não valorizavam o cérebro, tá? Para os egípcios, todo o comando do nosso corpo estava registrado e era realizado por meio do coração. Então, eles valorizavam muito o coração, como a gente vai poder, inclusive, perceber na nossa próxima fala, né? Mas o cérebro não. Inclusive, aqui no destaque da imagem de vocês, ó, a gente pode observar, quando sair essa, né, a tarjeta aqui, vocês vão observar que eles retiravam o cérebro com um instrumento e puxavam o cérebro pelo nariz, porque eles achavam que o cérebro não era necessário na vida após a morte. Esses principais órgãos, pessoal, eram guardados nestes vasos que estão aqui ao lado. Eram vasos canopos, tá? Chamados vasos canopos. Esses vasos tinham uma tampa e cada tampa representava um dos deuses protetores. Eram os 4 filhos de Horus, tá? Então, cada um deles estava esculpido na tampa desses vasos e tinha a missão de proteger o corpo e os órgãos deste falecido, né, para que ele encontrasse todos os órgãos e o corpo intacto, se ele tivesse direito à vida após a morte. Depois que eles tiravam, então, todas as vísceras e retiravam esses órgãos e guardavam nos vasos canopos, eles limpavam internamente, enchiam esse corpo com resinas, né, com óleos perfumados e mergulhavam o corpo num período de 40 a 60 dias numa quantidade muito grande de sal,
que era para realmente desidratar todo o corpo, tirar toda a água do corpo e colaborar na conservação desse corpo, tá? Passado esses 40 a 60 dias, então o corpo era retirado do sal, era novamente limpo, perfumado, hidratado com óleo, né? E aí sim enfaixado com faixas de linho, tá bem? No meio dessas faixas era muito comum eles colocarem esses amuletos, vários desses amuletos que ajudariam esse corpo, ajudariam esse falecido no seu caminho até o julgamento final. De todos esses amuletos, o que eu queria destacar aqui para vocês é o escaravelho, né? O escaravelho, ele é aquele besouro, é um besouro que aqui no Brasil, eu vou tomar a liberdade para usar a expressão que a gente costuma, que a gente conhece esse besouro, ele é chamado de besouro rola-bosta, tá? Por que que ele recebe esse nome desagradável, né? É aquele besouro bem grande, que tem uma carapaça pesada e que quando voa faz aquele barulho aterrorizante. Ele voa bem devagarzinho porque ele é pesado, então dá a impressão que ele vai literalmente te atacar, né? Esse besouro, quando a fêmea vai colocar os ovos, ela coloca exatamente nas fezes, né? Ela procura fezes recentes, quentes, e ela deposita os ovos no interior dessas fezes. E é desses ovinhos, de dentro das fezes, que novos besouros vão nascer. Então, os egípcios olhavam aquele animal e diziam assim: se esse animal é capaz de nascer no meio de um lugar tão fétido como o esterco, como as fezes, então com certeza ele é um símbolo do renascimento e esse morto aqui também vai renascer após o julgamento, tá bem? Então o escaravelho era um símbolo muito importante dessa crença de que esse corpo conservado se encontraria com a sua alma. E enquanto esse corpo está sendo conservado, aonde está essa alma? Essa alma está caminhando em direção ao julgamento de Osíris, no tribunal de Osíris, como vocês podem ver representado aí neste papiro. Um dos papiros mais importantes que a gente tem apresentando o julgamento no tribunal de Osíris é o papiro de Ani, tá? Essa passagem, né, da alma, ela está retratada no Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos era um livro muito importante desse período egípcio. É um conjunto, é uma coletânea de orações, de cânticos religiosos e de ensinamentos de como essa alma do falecido deve se comportar, né, durante o tribunal, durante o julgamento no tribunal de Osíris e depois, sendo absolvido, como ela vai encontrar com o corpo e viver para a vida eterna, né? Aqui a gente tem o deus Anubis, que é o deus guia, é o guia dos mortos, que está conduzindo aqui o morto para o tribunal. Aqui está Osíris, que é o deus rei, né? É o deus que reina no reino dos mortos. Esse falecido, esse morto, ele vai apresentar agora o coração, né? Ele vai colocar o coração aqui nessa balança. De um lado da balança, ele vai colocar o coração e do outro lado, ele vai ser colocado a pena da verdade, que é a pena de Maat, né? A deusa da verdade. Por que vai ser colocado uma pena? Porque os egípcios acreditavam que uma pessoa boa, íntegra, teria um coração leve, leve como uma pena. Agora, se por outro lado você tivesse tido uma vida de maldades, cometendo injustiças, você teria um coração pesado, porque no seu coração estariam registrados todas as suas ações,
as boas e as ruins pesariam. No caso de você colocar o seu coração e o seu coração pesar, você seria esquecido, porque seria devorado aqui, ó, pelo Deus devorador, tá? Agora, se você tivesse tido, né, uma vida justa, íntegra, você teria um coração leve, passaria, né, pelo tribunal, passaria pelo julgamento e seria absolvido pelo Osíris, né? Sendo absolvido, você encontraria com o seu corpo conservado e teria direito a uma nova vida. A gente costuma achar que toda a vida dos egípcios está centrada na morte, né? Na crença à vida após a morte, mas porque eles se preocupam demais com esse momento da morte. Isso não é verdade. Os egípcios, eles valorizavam muito a vida, e a vida era tão boa para eles que eles queriam que ela continuasse no pós-vida. Por isso que eles valorizavam tanto esse momento da passagem, tá? Para encerrar ainda a questão religiosa, foi com essa finalidade que as pirâmides foram criadas. As pirâmides foram criadas para abrigar o corpo dos faraós, né? Nesse período, até que o faraó encontrasse, né, a sua alma e pudesse, então, desfrutar de uma nova vida, tá bem? É claro que para desfrutar, para cuidar, né, para guardar o corpo, precisa de uma pirâmide daquele tamanho? Não precisaria, mas os faraós vão investir nessas grandes construções, primeiro porque eles querem assegurar que o corpo não seja incomodado, não seja perturbado após a morte. E segundo, porque eles também querem entrar para a história, eles querem deixar um legado, um registro de poder, de reconhecimento, de admiração. E para isso eles vão construir grandes obras, tá bem? Nessa aula eu gostaria ainda de falar um pouquinho sobre a escrita egípcia. Nós falamos que a escrita egípcia, assim como a escrita mesopotâmica, é uma escrita ideográfica, ou seja, os símbolos utilizados na escrita egípcia, elas não remetem a sons, mas remetem a ideias, o que transforma essa escrita numa escrita bastante difícil, tá? Essa escrita eram 3 tipos de escritas utilizadas no Egito: a escrita hieroglífica, a escrita demótica e a escrita hierática. A escrita hierática e a demótica eram escritas mais simples, utilizadas para registrar cartas, utilizadas para registrar, para fazer a contabilidade dos impostos, das produções, das colheitas, né, daquilo que era produzido. E a escrita hieroglífica era uma escrita mais difícil de compreensão, que apenas os escribas que dominavam efetivamente, e ela, com o passar do tempo, passou a ser reservada, né, apenas para os rituais, para o registro nas paredes das pirâmides, ou nos grandes templos, ou ainda no castelo, né, nas residências reais aí do faraó, onde viviam o faraó e a sua família, tá bem? Não se conhecia a escrita egípcia, ou melhor, se conhecia, mas não se decifrava. Por muitos anos, os historiadores ficaram tentando decifrar a escrita egípcia. Isso só aconteceu em 1799, quando uma equipe de franceses encontrou a Pedra da Roseta, que está aí apresentada nessa imagem. A Pedra da Roseta, ela é um grande bloco de arenito onde estão registrados 3 trechos. O conteúdo é o mesmo, mas ele está registrado em 3 idiomas diferentes.
Um deles é o hieroglífico, que ninguém conhecia, ninguém decifrava, mas eles conseguiram decifrar porque uma das mensagens estava escrito num idioma grego que já era conhecido pelos historiadores. Então, foi graças à Pedra da Roseta, à descoberta da Pedra da Roseta, que esses historiadores puderam também decifrar esse idioma e, a partir daí, conhecer inúmeros, trazer à tona inúmeros outros conhecimentos egípcios. Para encerrar a nossa aula, quero só falar um minutinho sobre a arte egípcia. A arte egípcia era uma arte que tinha por objetivo ressaltar a figura dos deuses e a figura do faraó. Tá? Ela tinha uma característica extremamente marcante, que é a lei da frontalidade. Então, sempre que a gente observa um desenho, uma pintura egípcia, a gente vai ver assim, o tronco e o rosto, o tronco e os braços de frente, as pernas e a cabeça de perfil, Essa é uma característica tipicamente da obra egípcia, chamada Lei da Frontalidade. Então, é uma característica bem marcante da arte egípcia e dessa cultura tão interessante que é a cultura do Egito Antigo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa lá quem gostou, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal para que a gente possa propor novos conteúdos que colaborem aí, para desvendar aí aspectos tão interessantes da história da humanidade. Beijo da Pro e a gente se vê no nosso próximo vídeo.